Fala, juventude! Como é que vocês estão aí? Tudo certinho? Na tranquilidade? Queridos e queridas, nós estamos aqui então hoje para falar mais uma vez a respeito de escolas literárias. E o papo do dia é uma escola literária intensa, incisiva e mega crítica. A gente vai falar hoje do realismo, tá? Nós vamos ver 6 pontos importantes que você precisa saber a respeito dessa escola literária. Essa aqui é só a parte 1, porque é uma escola literária bastante complexa, então vai ter mais vídeo depois aí. Bom, vem comigo, leio, logo escrevo. Bom, pessoal, para começar, como eu sempre faço aqui nos vídeos, né, das escolas literárias, a gente vai começar aqui com um rolê histórico, então eu vou te contextualizar historicamente, tá? Já começa anotando aí no nosso primeiro ponto, tá, que o realismo é uma escola literária que se tornou muito intensa, que começou a aflorar de maneira mais interessante ali na segunda metade do século XIX, tá? Então, realismo, escola literária dos anos 1850 para frente, belezinha? E no nosso segundo tópico, pessoal, você vai anotar aí o seguinte, tá? A obra que inaugura o realismo no mundo, tá, é de um autor francês. Eu estou falando do livro Madame Bovary, do Gustave Flaubert. Joia? Esse livro, pessoal, contava a história de uma personagem, né, chamada Emma Bovary, beleza? Daí o título do livro, ok? E essa mulher era uma mulher extremamente à frente do tempo dela. Uma mulher que entendeu que a ideia de casamento por interesse era esquisita e resolveu bater de frente. Era uma mulher que entendia que, né, encarar as coisas daquele jeito não era uma ideia muito interessante. E aí ela começa a agir por conta própria. É uma mulher extremamente sedutora, vai ter a questão ali do adultério, num casamento que já não levava a nada. Então imagina só, finais do século XIX, né, ou meados do século XIX, um livro como esse. Isso causou uma intensa polêmica no mundo literário da época. E olha que interessante, pessoal, tá? Esse livro, Madame Bovary, foi publicado em 1856, sendo que em 1857 morria o pensador Auguste Comte, né, que foi aí, digamos, o precursor do pensamento positivista, tá? E o positivismo foi uma corrente de pensamento, uma corrente filosófica que influenciou demais a sociedade do século XIX e acabou influenciando, por consequência, a literatura desse período, ok ou não? Lembra que o positivismo era, ou é, né, aquele pensamento que diz que a sociedade só pode evoluir através do pensamento técnico, através do pensamento científico. Já para o nosso tópico número 3, que ainda tem a ver aí com a contextualização histórica, eu tenho que falar, pessoal, que em 1859, então vamos ver que está tudo muito próximo ali, tá? O Darwin lançava o seu livro, né? Sua obra magna aí, tá? A Origem das Espécies. Né? E lembra que é lá no livro A Origem das Espécies que a gente tem a teoria da evolução das espécies, né? A teoria da seleção natural, que você conhece bem, talvez aí das suas aulas de biologia, ok? Se lá na biologia, né, o Darwin dizia que os mais aptos, né, os animais mais adaptáveis vão sobreviver, ok? Esse conceito acabou influenciando demais as teorias literárias realistas. É por isso que o realismo vai dizer também que na sociedade é a mesma coisa, tá? Sobrevive quem melhor se adapta, quem entende o rolê e vai se adequando a ele, tá? Então não importa muito se você é bonzinho, se você é malzinho, não importa muito isso, tá? Importa que você vai entender o rolê, você vai se adequar ao rolê. Tá? E no realismo a gente acabou chamando isso então de darwinismo social. Esse termo aparece bastante aí em provas, questões, sempre associado então às correntes do realismo. E aí, no nosso quarto tópico, né, a gente tem que entender que o realismo foi uma escola literária antirromântica, beleza? Ou seja, uma escola literária
que veio para bater de frente com os ideais lá do romantismo. Dá uma olhadinha nos vídeos de romantismo que estão passando aí, né, nos cards aqui para vocês. Isso é importante. Depois volta para cá. Legal? Então, pessoal, se o romantismo era muito subjetivo, o realismo vem para ser algo objetivo, direto, reto. Né? Se o romantismo idealizava a vida, o realismo vem para mostrar a vida como ela é. Daí o nome da escola literária, realismo. Tá? Mesmo que isso viesse a denunciar algumas camadas da sociedade. Né? Então os nobres ali, né, eles acabam sendo extremamente denunciados. Né? É como se a vida privada viesse à tona e os autores realistas começassem a descer a lenha na sociedade ali, né, do século, dessa segunda metade do século XIX. E no nosso quinto tópico, pessoal, eu destaco para vocês a ideia de que, né, o gênero textual que se firmou de fato ali no realismo, né, foi a prosa, ou seja, textos escritos em parágrafos e não em versos e estrofes, tá? Não que não houvesse ali uma poesia acontecendo, né? Mas essa escrita em prosa foi a escrita que de fato se firmou nesse período aí, tá? Então a gente tem principalmente dois gêneros ali, tá? A gente tem o conto, então tem muitos contos realistas nesse período, e a gente tem também o romance, né? O grande gênero aí, né, são os romances realistas, beleza? E para fechar, né, aqui no nosso sexto tópico, eu destaco para vocês algumas características do realismo português, né, que está sempre aparecendo em provas aí, tá? Pessoal, primeiro ponto que você tem que lembrar é o seguinte: em Portugal, o realismo se inicia oficialmente aí, né, com a chamada Questão Coimbra. O que é isso exatamente? Pessoal, nessa segunda metade aí do século XIX, lá em Portugal, especificamente em Coimbra, por isso questão Coimbrã, tá? Havia uma série de intelectuais ali que defendiam ainda o romantismo, a escrita romântica, idealizada e fofinha, iberibão, ibiripiu, ibiribão, tá? Porém, começou, né, a surgir ali outros teóricos que começaram a defender a seguinte ideia: isso aí não traduz a realidade, não. A sociedade não é tão fofinha assim, não. Não é tão idealizada assim, não. Tá? E os caras começam numa treta ali, né? Um publica um livro, aí o outro vai lá e publica, né, escreve um pós-fácil no livro elogiando o poema romântico. Aí vem um autor e publica lá uma carta aberta, né, na época, detonando aquilo e dizendo que aquilo era de mau gosto. E os caras começam, a tretar loucamente. Se fosse hoje, a questão Coimbra ia ter rolado no Twitter. Então os caras começam a se degladiar, se detonar, né? E é nessa chamada questão Coimbra que o realismo então vai se afirmar de fato em Portugal como a escola literária que estava surgindo para ir deixando o romantismo para trás. E ainda falando de Portugal, claro que a gente tem que lembrar, né, do Eça de Queiroz, maior autor realista aí português, tá? O Eça de Queiroz tem 3 fases na escrita dele. Essas fases costumam aparecer em prova também, é legal você saber, belezinha? Tá? A primeira fase dele é chamada de fase de aprendizado, ou também fase inicial, né? Ele não tem nenhum grande livro nessa fase, ele tem pequenos textos que ele escrevia meio que na imprensa da época, né? E são textos ainda meio presos ao romantismo, ele estava meio que aprendendo, como o próprio nome diz aí. Já a segunda fase, pessoal, essa é chamada de a fase do realismo agudo, ou realismo intenso do Eça de Queiroz. É a fase na qual ele mais detonou a sociedade burguesa lá em Portugal, principalmente a sociedade lisboeta, ou seja, os moradores de Lisboa, tá? Pessoal, nessa fase ele escreve livros como O Crime do Padre Amaro, né? Polêmica total na época, o cara arrumou uma treta com a Igreja Católica Portuguesa na época, por causa desse livro, tá? Ele escreve também Os Maias, livro interessante também, é dessa fase mais aguda, tá? Ele escreve nessa fase aí também A Relíquia, livro importante aí, né? Sempre passeando pelos vestibulares, também bastante crítico, e ele escreve também aquele que talvez seja o mais conhecido dessa fase, que é O Primo Basílio, né? Crítico pra caramba, ele vai detonar a sociedade portuguesa nesses livros todos aí. E aí vem a terceira fase do autor, né, que é conhecida como a fase da maturidade, né? Maturidade é aquela época da vida na qual você já está de boa, tranquilo, querendo fazer as pazes com as pessoas, e é mais ou menos assim que ele está nessa fase, ok? Tava tentando fazer as pazes com a sociedade portuguesa, né, na qual ele tanto desceu a lenha,
tá? Dá para destacar dois grandes livros aí nessa fase da maturidade. Um deles é A Ilustre Casa de Ramírez, tá? E o outro, que acho que é um pouco mais conhecido aí, já esteve nos vestibulares também, tá? É A Cidade e as Serras, ok? Então são livros que têm uma crítica, claro, mas ela já é mais branda, mais cautelosa, digamos assim. Belezinha? Bom, pessoal, tenho certeza que com esses 6 pontos aí, você vai manjar pra caramba, né, para exercícios, provas e discussões e o que for a respeito do realismo, ok? Lembrando que essa aqui é só a parte 1, tá? Mais pra frente eu vou, né, trazer aí pra vocês também um vídeo, né, com especificamente o realismo no Brasil, ok? Então, dependendo aí, né, do dia no qual você está assistindo esse vídeo, dá uma procurada, porque pode ser que esse vídeo, então, com a parte 2, já esteja no ar aí. Tranquilidade? E é isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado aí pela companhia, pela parceria de sempre. Tamo junto, ativa o sininho, se inscreve no canal e aí você não perde nada aí pros seus estudos. Belezinha? Tamo junto, leio, logo escrevo. Como sempre, até uma próxima. Valeu e tchau!